E medo todo mundo vai ter. Porque é o medo do novo, é o medo do desconhecido. Sim, então, exatamente. Como que eu iria saber se eu deixasse a fisioterapia, né? Ok, não quero mais, vou fechar. Planejamento, o que falta aqui? Falta um outro olhar, né? Ou falta experimentar. O medo, ele pode ser o seu conselheiro, ele não pode ser o seu carcereiro. Eu tô parada, entre aspas, né, gente? Eu tô de boa, eu tô em casa e agora eu tô só com o projeto do vinho e as mentorias online. Como assim? Fiquem ligados que hoje no nosso bate-papo a gente vai receber mais uma mulher que inspira. Essa mulher tem uma história muito legal para passar para a gente hoje. Mas antes de eu te apresentar hoje a nossa convidada, não esquece de ativar o sininho das notificações e seguir o nosso canal. E hoje a gente vai receber a Gabriela Brocardo. Gabriela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Oi, pessoal. É uma alegria enorme estar aqui nesse canal contando a minha história para vocês. Essa série de vídeos falam sobre mulheres que inspiram, né? Eu fiquei super honrada de ser convidada, de saber que a minha história inspira algumas pessoas, né? Isso é muito legal, assim, porque da mesma forma que eu vou me inspirando em histórias, eu também consigo fazer a diferença na vida de outras pessoas, de outras mulheres, né? Exato. E a Gabriela, gente, ela é empresária, né? Ela é fundadora da Brocardo Vinho, que é diretamente lá do Rio Grande do Sul. A gente está entrevistando ela aqui diretamente do Rio Grande do Sul. E ela também é coautora, né, do projeto do livro Mulheres que Inspiram, né? E a Gabi tem uma história muito, muito interessante, né? Quando a gente fala de empreendedora para empresária, a Gabi fez esse movimento, né, de empreendedora para empresária. E muitas vezes a gente começa a empreender e tem esse medo, né? Nossa, de fazer esse movimento. E Gabi, aproveitando, né, que você vai inspirar corações hoje aqui, conta pra gente como foi, né, fazer essa mudança de empreendedora para empresária e como foi destravar o fluxo da prosperidade aí na sua vida. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque eu só me dei conta disso há pouco tempo atrás, há uns 5 anos atrás, assim, que a gente precisa, depois que a gente empreende, depois que o empreendimento está funcionando, que aquilo deu certo, então a gente tem que se transformar numa empresária, que são duas coisas diferentes, né? O empreendedor é aquele que tem a ideia, que monta o negócio, e depois tem que vir o empresário, que é aquele que toca esse negócio adiante, né? Sim. Mas eu sempre gosto de contar o inicinho da minha história. Um inicinho, assim, que eu acho que para as mulheres empreendedoras, empresárias, que estão pensando em fazer a famosa transição de carreira, acho que a minha história é muito legal. Porque eu sou fisioterapeuta de formação há 20 anos. Mas, antes de eu ser fisioterapeuta, eu fiz o curso de radiologia superior, assim, que era uma coisa meio maluca, meio física nuclear. E aí, no meio do curso, quando faltava 4 meses para mim me formar, né? Então, faltava 2 semestres, eu troquei para fisioterapia. Então, eu sou uma pessoa que eu já venho me desafiando em trocas, de sair de um lugar e ir para um lugar novo, né? Então, eu já troquei lá de curso, aí me formei como fisioterapeuta, trabalhei 18 anos como fisioterapeuta, e aí uns 4 anos atrás eu comecei a procurar, então, outra profissão, porque eu queria trocar de profissão. E aí, então, eu conheci o sommelier de chás. E eu fui para o universo do sommelier, fui para Buenos Aires, fiquei lá 10 dias, fiz a formação de sommelier de chá,
E quando eu voltei de lá, um grupo de sommeliers de vinhos me convidou para ficar numa universidade italiana durante 10 dias, de novo, estudando sobre análise sensorial. E eu fui, então, aí para o universo do vinho. E logo que eu voltei, então, da Itália, eu tive a ideia de, então, lançar, né, o projeto Brocardo Vinhedos e Vinhos, porque o meu pai é produtor de uva aqui na região de uvas finas há mais de 20 anos. E quando eu lancei o projeto do vinho, gente, veio a pandemia. E aí eu precisei fechar a clínica, né? E aí quando eu fechei a clínica, então eu resolvi que eu não iria mais atuar como fisioterapeuta e que eu ia ser só dona de casa, que eu ia ser mãe, porque eu nunca tinha sido naquele meu tempo todo assim. Então eu tenho 2 filhas e eu sempre trabalhei muito, como o negócio era próprio. O ritmo é diferente, né? Quando a gente é dono do negócio da gente, a pegada é outra. E aí eu adorei. Eu brinco que se a gente quer empreender e falar que vai trabalhar menos, é mentira. Porque a gente trabalha muito mais, porque a gente está trabalhando para o nosso sonho, não para o sonho de outra pessoa. Exatamente. Os horários são flexíveis, Sim. Mas o trabalho, o tempo que tu tem que te dedicar é maior. Assim. Muito maior, é. Maior. Daí eu fiquei aquele primeiro ano da pandemia em casa, amei ficar de dona de casa, ficar mãe, ficar em toda aquela, né, naquela vivência que eu nunca tinha tido. E aí eu estava determinada, eu disse, vou viver do vinho, né? Vou dar minhas mentorias online, que eu já estava dando, e vou ficar assim, não vou mais sair de casa, não vou voltar a trabalhar fora. Aí passou-se 1 ano e meio dessa minha decisão, chegou uma amiga minha e me convidou para montar um wine bar. Então eu pensei, tô em casa, tô de boa, né? As crianças já estão grandes. Eu queria muito ter uma sociedade, vou ter essa sociedade. Aí, então, eu montei o primeiro wine bar da Serra do Sudeste, da região onde eu moro. Então, eu fui aí uma empreendedora. Olha aí. Né? Empreender, tive a ideia. E nesse meio tempo, quando eu estava fazendo a reforma da loja, do bar, do wine, eu assumi uma das empresas da minha família, né? Que eu também pensei que ia ser assim. Quando a minha irmã me ligou e disse, olha, eu acho que tu vai ter que assumir a fábrica, e conversou comigo, disse, tudo bem, amanhã eu começo. Mas eu não conhecia essa empresa. Eu sabia da existência dela, eu poucas vezes tinha ido lá, e qual foi a minha surpresa quando eu cheguei lá? Tinha 120 pessoas trabalhando, onde dessas 120 eram 100 mulheres. E então eu fui desafiada a voltar ao mercado, né? Não que já tivesse saído desse mercado, mas eu fui desafiada então a voltar numa pegada mais de empresária, assim, né? Uhum. E aqui estou eu agora, com o vinho, com as mentorias, com as palestras, com o wine e com a empresa. E que bacana, né? A gente pode ver na sua história, né? E a história da maioria das pessoas, né, que tentam fazer essa virada de chave, é preciso coragem, né, Gabi? É preciso realmente coragem e estar disposto a enfrentar os desafios que são propostos, né? Acho que isso é muito bacana de perceber aí na história, né? De como foi essa mudança de empreendedor para empresária, como que foi vencer esses desafios. Ô, Gabi, na sua opinião, por que você acha que algumas pessoas conseguem realizar os sonhos e outras não conseguem? O que falta nessas pessoas que não conseguem realizar? No meu ponto de vista, que eu também tenho alguns sonhos que às vezes eu me travo, né? Vamos ser honestos. Claro! Vamos ser. Às vezes eu me saboto.
quando a gente tem a possibilidade da escolha de fazer diferente, né? A gente tem todo dia essa possibilidade quando a gente acorda, de ir atrás daquilo que a gente quer. Ou a gente não vai por medo, eu sempre acho que a gente não vai à frente por o medo, pelo medo de dar certo, né? E pelo medo de não dar certo. Então, se a gente não for à frente nas decisões da gente, a gente não vai saber se deu certo ou não. Exato. E eu acho que... E o medo, né, Gabi? Eu sempre costumo falar. Muita gente fala, não pode ter medo, você tem que ir, você tem... O medo, ele pode ser seu conselheiro, né? O medo, você pode utilizar o medo. Tá bom, eu tô com medo por quê? O que falta aqui? Falta planejamento? O que falta aqui? Falta um outro olhar, né? Ou falta experimentar? O medo, ele pode ser o seu conselheiro. Ele não pode ser o seu carcereiro. Ele não pode te paralisar. Exatamente, né? E medo todo mundo vai ter. Porque o medo do novo, é o medo do desconhecido. Sim, exatamente. Então, ninguém... Como que eu iria saber se eu deixasse a fisioterapia, né? Ok, não quero mais, vou fechar, vou alugar minha clínica, porque eu tinha uma clínica multidisciplinar. Então, vou alugar a clínica, vou avisar todos os meus colaboradores, que na época eu estava com 20 colaboradores, que eu vou fechar, vou alugar. Só que se eu não tomasse essa decisão, eu não saberia. Exato. Vai tudo por uma escolha, né? Então é muito importante, né? As pessoas que estão nos escutando, escolha todo dia tentar, né? Se é algo que tem no seu coração, é um sonho que tem no seu coração, escolha tentar, é óbvio, né? A gente precisa sim sonhar, né? Eu costumo falar, se for para sonhar, mire na estrela, sonha alto, mas se o objetivo é muito grande, divide ele, porque a gente também precisa ter um bom planejamento para realizar os nossos sonhos, né? Seguir a nossa intuição, mas ter um bom planejamento. Então, isso é muito importante, Gabi, essas coisas que você passou. E, Gabi, me conta uma coisa, no trecho do seu livro, qual foi a história? O que mais te impactou, assim, que quando ficou o capítulo pronto, dá um spoiler, né? Não conta tudo aqui, porque senão as pessoas não vão comprar o nosso livro. A gente tem que só dar um spoiler. Conta algo que é o ensinamento, assim, que mais te impactou, que você fala, caramba, essa parte aqui da minha vida foi um marco, foi uma virada de chave. Eu acho que o marco, as pessoas podem deixar, assim, esperar um super vindo de mim. Mas, assim, ó, o marco foi quando eu realmente disse, ok, eu vou querer ficar em casa. Eu vou querer ser mãe agora. Eu vou lavar a louça, eu vou passar aspirador, eu vou lavar roupa. Sabe por quê? Porque, assim, ó, hoje em dia, nós mulheres somos tão cobradas em tantos papéis, em tantas coisas, que muitas mulheres, assim como eu, tinha aquela vontade de ser simplesmente do lar. Não é simplesmente, né, Gabi? Porque quando a gente olha para o ficar em casa, é um empreender suado. Exatamente, né? Era isso porque que eu ia dizer. Você tem que ter criatividade todos os dias para dar conta da casa, de tudo, né? De cuidar... tudo! Exatamente. E como é exatamente. E isso de todas as minhas trocas, eu posso dizer que foi a mais desafiadora. De eu dizer assim, não, eu tô parada, entre aspas, né, gente? Eu tô de boa, eu tô em casa e agora eu tô só com o projeto do vinho e as mentorias online. Como assim? Ou seja, né, Gabi, você respeitou a sua essência. Um pouquinho antes de você, eu entrevistei a Maitê, que é uma das nossas mulheres, e a gente falou muito da energia feminina e da energia masculina, né? E a energia masculina, ela tem muito essa coisa de conexão, de força, né? E o quanto muitas vezes, né? Não é que nós mulheres não podemos estar, né? Nós podemos sim estar, mas a gente tem que voltar para a nossa essência, né? A nossa criatividade, o descansar. Então, talvez na sua história foi isso,
né? Eu corri tanto, eu me desgastei tanto que eu me respeitei em algum momento da minha vida e falei, agora eu preciso parar, eu preciso respirar e eu preciso fazer algo que está no meu coração, algo que eu goste, algo que eu me identifique, eu preciso experimentar coisas que eu não experimentei antes. E essas paradas que a gente precisa dar é essencial para a gente chegar onde a gente quer. Exato, exato. E é isso aí. Olha a história de sucesso aí, gente. Olha a história de sucesso que a Gabi tem, né? Foi respeitando a sua essência que ela encontrou o que ela podia seguir adiante, inclusive destravar o fluxo da prosperidade aí na vida dela e se tornar uma empresária de sucesso. Até já falei para a Gabi aqui que eu quero experimentar os vinhos. Gabi, e se você deixar aqui para a gente hoje, que está nos escutando, uma frase, um ensinamento, o que você falaria, o que você deixaria aqui para nós? Eu acho que nunca se desiste, né? Mas eu acho que o descansar, o parar e o observar para que lado se vai é muito importante. Porque muitas vezes o sonho da gente não dá certo porque a gente olha para o sonho do outro como se fosse da gente. E às vezes aquele sonho não é nosso, aquele sonho é de alguém que a gente comprou. Por isso que a gente não consegue realizar. Exatamente, isso é importante, né? E para isso, né, Gabi, precisa de muito autoconhecimento, né? Eu costumo falar, cuidado, né? Se você não faz escolha, se você não escolhe viver seus sonhos, alguém vai acabar escolhendo por você. E você vai viver a vida toda um sonho que não é seu, né? Isso é algo muito forte, né? E quantas pessoas hoje não vivem os seus sonhos, não vivem a chama do seu coração. Então, é isso, né? A história da Gabi é isso. Ela parou, ela observou, ela percebeu o que tinha dentro dela, o que ela tinha para entregar para o mundo e ela foi, né? Então, você que está nos escutando aqui, se for preciso, pare. Observe para que direção você está indo. Porque muitas vezes a gente vai no piloto, né? A gente vai no automático e a gente nem percebe. De repente, a gente está indo tanto para a direita e a gente fala, poxa, eu não estou gostando dos resultados que eu estou tendo. Né? Provavelmente é porque você não parou para observar para onde você está indo e por que você está indo, né? Então hoje quem está nos escutando, pare, observe, né? Escolha viver os seus sonhos, né? Se você não escolher, as pessoas vão escolher por você e talvez você vai viver uma vida fazendo aquilo que você não gosta, não é, Gabi? Vai fazer o que tu não gosta, né? E vai começar a te frustrar. É isso, exatamente. Gabi, perfeito, muito obrigada pela sua história, pela coragem de falar um pouco de tudo que você viveu, né? Deixa aqui o seu Instagram, qual que é o seu Instagram para as pessoas que querem seguir? É Gabriela Brocardo. Segue lá a Gabi no Instagram, pede alguns vinhos bem gostosos lá, né? E quem quiser me seguir também no Instagram, eu tô como lucianamoreno.br. E fica ligado, gente, segue aqui o nosso canal, ativa o sininho das notificações, que toda semana a gente está com esse projeto do livro que vai ser lançado em novembro e toda semana tem histórias aqui de superação, de cura, de esperança dessas mulheres que inspiram. Gabi, muito obrigada novamente. Um beijo, querida. Beijo, foi um prazer. Até mais. Até lá.